Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Hoje o programa tem como tema central os direitos das pessoas com deficiência. Para abordá-lo, convidamos a professora e advogada Tatiana Takeda, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás, que nos apresenta agora conhecimentos importantes para todos nós cidadãos. São conhecimentos que devem fazer parte das discussões em salas de aula, em todos os níveis de ensino. Acompanhe. Olá, aqui é a professora Tatiana Takeda e eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. O Setembro Verde está chegando e setembro é o mês de luta das pessoas com deficiência. E é por isso que várias organizações, associações fazem vários eventos em todo o Brasil para estar aí levando conscientização, levando informação sobre o que vem a ser, em especial, os direitos da pessoa com deficiência. Aqui em Goiás vão ter vários eventos. Entre eles, a gente vai ter um inédito que vai servir de exemplo aí, inclusive, para todo o Brasil. Nos dias 10, 11 e 12 de setembro, o governo do estado, juntamente com a OAB e outros parceiros, vão estar emitindo carteiras de identidade com o nome da deficiência da pessoa e o símbolo daquela deficiência. Então, se a pessoa tem transtorno do espectro autista, por exemplo, vai ter que ela tem transtorno do espectro autista e o símbolo, aquele símbolo do lacinho do quebra-cabeça colorido. Legal, né? Dia 10, 11 e 12, lá no saguão do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Inédito, gente. E já que a gente está falando de direitos, a gente não pode deixar de falar da cartilha dos direitos da pessoa autista. Vejam só, aqui nós temos uma cartilha e a gente mostra em forma de história quais são os direitos dos autistas. Nós, Carol Felício, de Ribeirão Preto, do Instituto Jujuba, eu, Tatiana Takeda, Direito e Inclusão, e a Adriana Godoy, do Projeto Integrar de São Paulo, nós nos unimos e fizemos essa cartilha aqui, tentando fazer algo acessível a toda a população. Aqui a gente tentou jogar os direitos contando uma história. É a primeira cartilha sobre direitos da pessoa autista contada em história. Aqui a gente vai ter a história de dois irmãos, a Tina e o Bento. A Tina é uma autista leve, que a gente chamava de Asperger. E o Bento já é um autista mais grave. E aí a gente vai ver como que é o decorrer da vida da Tina e do Bento. Gente, a gente fez isso aqui com muito carinho, com uma história bastante, inclusive, emocionante, para mostrar à população, para conscientizar a população e ensinar de uma forma bem didática quais são os direitos que essas pessoas, que essas famílias podem aí estar pleiteando, tá bom? E no final, a gente faz uma coletânea desses direitos. Todos os direitos que vão acontecendo aqui no decorrer da história, a gente coloca eles aqui no final. Então, essa cartilha, ela vai ser bem útil para toda a população. Mas como que eu consigo a cartilha dos direitos dos autistas, uma história contada? Basta entrar no site www.teabraço.com.br, teabraco, sem cedilha, .com.br. Lá em cima vai ter um bannerzinho, você clica lá e já pode baixar a sua cartilha. Você sabia que existe um artigo na Lei Brasileira de Inclusão que diz que discriminar ou incitar a discriminação da pessoa com deficiência em razão dessa deficiência pode ter uma pena de até 5 anos de reclusão e multa? Pois é, poucas pessoas sabem disso. E outra novidade, aqui no estado de Goiás, recentemente nós tivemos inaugurada a Delegacia da Pessoa com Deficiência. Uma delegacia para o atendimento da pessoa com deficiência, a delegada Ana Lívia, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Então,
Se você é pessoa com deficiência que se sentia aí violado, de certa forma, constrangido, se aconteceu alguma coisa com você, um crime ou um constrangimento, dirija-se até a Delegacia de Atendimento à Pessoa com Deficiência, que fica lá na Avenida Anhanguera, pertinho da Praça Universitária, tá bom? Olha só, direito ao atendimento prioritário. Vocês sabiam que aqui em Goiás a gente tem uma lei, a lei número 20.116 de 2018, que no mês de agosto fez um ano, que diz respeito ao atendimento prioritário da pessoa autista? Essa lei, ela fala sobre a inserção do símbolo do autismo, que é aquele laço colorido de quebra-cabeça, nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos comerciais, bancários e análogos. Pois é, mas você sabia que tem muito estabelecimento comercial que não está respeitando essa lei? Será que é falta de informação? E é isso que a gente tenta fazer, levar a informação para a sociedade, para os comerciantes. Será que esses comerciantes, quando eles ficaram sabendo, um ano atrás da existência dessa lei, será que eles não colocaram esse símbolo porque não julgaram importante? Será que o assunto PCD ou pessoa com deficiência não é importante? Sim, é muito importante. Tanto é que no censo do IBGE de 2010 foi detectado que 23,92% da população possui algum tipo de deficiência. Se quase um quarto da população brasileira possui algum tipo de deficiência, o assunto pessoa com deficiência é importantíssimo. Essas pessoas têm de ser enxergadas, respeitadas. A gente tem que atender à Constituição Federal. A gente tem que elevar o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando a Lei 20.116 de 2018, essa lei goiana, ela implementou essa questão do símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário, ela também colocou lá que se esse estabelecimento ele não colocar o símbolo, o PROCON vai atuar. Primeiramente, o PROCON ele vai notificar aquele estabelecimento e, posteriormente, ele vai multar. E esse trabalho já está sendo feito, felizmente já está sendo feito. E temos uma novidade. Sabe as vagas de estacionamento reservadas para as pessoas com deficiência? Pois é, pelo 4º ano consecutivo, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás vai estar multando o pessoal que não respeitar essas vagas. Mas é uma multa diferente, é a multa moral. Nós fizemos em 2016, 2017 e 2018. A gente andou pela cidade e em alguns pontos a gente pregou nos carros essa multa moral. E nesse recadinho para o motorista, a gente falou para ele, olha, isso aqui por lei é reservado para quem precisa e você não precisa. Aquela pessoa que é cadeirante, aquela pessoa que é autista, aquela pessoa que é cega ou outro tipo de deficiência que impossibilite ou dificulte a mobilidade dela, precisa dessa vaga. Ah, mas autista tem dificuldade de mobilidade? Pessoal, quem tem uma criança, um adolescente ou um adulto autista em casa, não vamos falar daqueles casos leves, vamos falar dos moderados e graves. Sabe a dificuldade que é para, primeiro, andar com eles pelas ruas procurando um estacionamento, porque eles ficam muito irritados e pode gerar aí uma crise, uma eclosão. Você sabia que os autistas têm uma hipersensibilidade sensorial muito grande? Pois é, e esse negócio de ficar correndo para lá e para cá procurando vaga. E outra coisa, muitos deles necessitam sempre estar de mãos dadas com a gente, né? Eu estou falando de crianças, no caso, por exemplo, do meu filho. Para quem não sabe, eu tenho um filho, o Theo Luiz, de 7 anos, e eu preciso andar com ele de mãos dadas o tempo inteiro. Por quê? Porque ele foge, né? Infelizmente, ele faz isso. Ou ele se joga no chão, né? Porque o ambiente externo, ele tem muita luz, muitos barulhos, muitos cheiros, muitas pessoas. E isso pode causar uma confusão mental muito grande nele. E a gente pode ter uma crise. E muita gente acha, poxa, esse menino está fazendo birra. Não, não é birra.
ele está tendo uma crise, ele pode estar tendo um meltdown. Sabe o que é isso? Uma dor dentro da cabeça muito grande. Autistas verbais, adultos, fazem esse comentário, que às vezes eles sentem tanta dor na hora de uma crise que muitos batem a cabeça na parede, se automutilam, tentando fazer com que essa dor que eles estão provocando do lado externo abafe a dor que eles estão sentindo do lado de dentro. É muito grave. Então, outra questão aí para conscientização. Antes de achar que o filho da fulana lá no supermercado, ele é birrento, olha com outros olhos, pensa, e se ele for um autista, não é mesmo? Aí a gente tem necessidade também dessa reserva e é por isso que as vagas dos estacionamentos possuem essas áreas reservadas também para os autistas. E olha só, em Goiânia tem até shopping com vaga reservada para autista. Tem clube de esporte, de futebol, tem até escola também. Bacana, né? É Goiânia dando exemplo para o restante do Brasil. A Lei Brasileira de Inclusão, ela tem vários títulos e ela deu muita importância para alguns, dando inclusive ênfase à educação, à saúde, ao trabalho, à não discriminação, ao acesso à justiça, à acessibilidade e tantos outros. Tantos outros, e a gente não pode esquecer da aposentadoria e da assistência social, né? Olha só, gente, falando um pouquinho de assistência social, muita gente me pergunta como que consegue um benefício para o filho, né? E aí eu respondo o seguinte, olha, para você conseguir o benefício de assistência social, o benefício de prestação continuada, né, que está lá na Lei Orgânica de Assistência Social, conhecido como BPC, que é o equivalente a um salário mínimo, e ele é para quem? Ele é para a pessoa com deficiência ou para o idoso com mais de 65 anos. Porém, essas pessoas elas precisam se encaixar nos requisitos do artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social. E lá, entre esses requisitos, existe o famigerado critério de miserabilidade. Pois é, gente, tem esse critério lá. E esse critério ele diz o seguinte, para a pessoa conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele precisa o quê? A renda daquela família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo per capita. Então, vejam bem, se numa família tem 4 pessoas, a renda daquela família não pode exceder hoje R$ 998. Difícil, né? Para quem precisa comprar remédio, pagar tratamento. E agora a gente fala de tratamento. Como é difícil conseguir um tratamento multidisciplinar. No SUS, poucas instituições têm aí convênios para estar dando esse tratamento multidisciplinar. Alguns pelo próprio estado, mas aqui em Goiás mesmo, nós temos poucos lugares. Então, com uma demanda muito grande e com pouco lugar. E aí as pessoas correm para onde? Planos de saúde. E tem gente que ainda não sabe, mas você pode cobrar do seu plano de saúde a cobertura do tratamento. Sim, quando a gente estiver falando do transtorno do espectro autista, a gente pode estar pedindo administrativamente para o plano de saúde a cobertura do tratamento daquela pessoa. Se o plano negar essa cobertura, você pode judicializar. Sim, pode judicializar, ok? E quando a gente fala de atendimento multidisciplinar, a gente está falando de quê? A gente está falando, no caso dos autistas, de terapia ABA, que nós sabemos que é a terapia comprovada cientificamente. Nós estamos falando de fonoaudiologia. Pessoal, verbalização é importantíssimo, não é? Qual que é um dos principais problemas do autista? Comunicação. Terapia ocupacional, o autista consigo mesmo. Ele e o corpo dele, trabalhar a função do corpo dele. Eles têm uma dificuldade, uma noção espacial um pouco comprometida, uma coordenação motora um pouco comprometida. Então, precisa muito, principalmente desses 3. E o pior, tem gente que está aí achando que psicologia tem alguma coisa a ver com terapia ocupacional. Pessoal, psicologia cuida do cognitivo.
terapia ocupacional cuida da função do corpo. Então, não vamos misturar as coisas, tá ok? Existem outras terapias também muito importantes, e aí vai depender do caso. Tem criança, tem adolescente, adulto que vai precisar de fisioterapia. Pode pedir no plano? Pode. Tem criança, tem adolescente que vai precisar de psicopedagogia. Mas já existe uma discussão a respeito disso aí. Será que psicopedagogia é educação ou é saúde? Pois é, a gente está aí num celeuma jurídico, né? Tudo indica que nós temos uma briga muito boa aí nos tribunais superiores a respeito disso. Então, gente, tratamento é importantíssimo. E o tratamento, ele tem que ser quando estamos falando dos autistas, nesse momento. Diagnóstico precoce, intervenção precoce. A gente fala tanto disso, a gente ouve tanto os médicos falarem, e não é por pouca coisa não, gente. Quanto mais cedo a criança for diagnosticada, mais cedo ela vai poder começar a intervenção. E nós sabemos um pouquinho de neuroplasticidade. Quanto mais nova é a criança, mais condições ela tem de absorver as informações exteriores. E assim, crescer, desenvolver, aprender e tentar ser o adulto com mais autonomia possível. E é isso que a gente quer para os nossos autistas. Nós queremos autonomia. É o que nós, pais, principalmente, mais queremos. Nós sabemos muito bem que nós não somos eternos, não é? Então a gente tem que tentar, olhando para esse Setembro Verde, conscientizar as pessoas de que a gente deve respeitar, de que a gente deve perceber que a pessoa com deficiência não é o vizinho, não é aquele parente lá longe, não. A pessoa com deficiência, ela pode vir a ser, inclusive, nós mesmos. Então, vamos levar informação de qualidade, vamos tentar conscientizar a sociedade, os magistrados, o poder público, de que essas pessoas, elas carecem de respeito. Vamos lembrar ainda que tem muitos pais que precisam da redução da jornada de trabalho para poder levar seus filhos na terapia. Sim, a terapia é muito importante, é o divisor de águas na vida dessa pessoa. Imagina só você conviver com uma criança, um autista grave, por exemplo, que chora muito, que sente muita confusão. Não dá, gente, ele tem que ser tratado. E o pai é que, em regra, é a pessoa que vai levar, não é? Então, a gente tem aí uma lei federal que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos federais. A gente tem os estatutos dos servidores públicos estaduais e nós também temos os estatutos dos servidores públicos municipais. E olha, discriminação é discriminação. Você negar algum tipo de gratificação para aquele pai pelo fato dele ter que sair mais cedo para levar o filho dele para a terapia, tá bom? É uma discussão muito boa, tá ok? Estamos aí em época de reforma previdenciária, mas vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Você sabia que a pessoa com deficiência, ela pode se aposentar um pouquinho mais cedo? Sim, e é justo, não é? Se essa pessoa, ela for se aposentar por idade, ela pode se aposentar nos termos vigentes 5 anos antes. Tanto a mulher 5 anos antes, como o homem 5 anos antes. E se essa aposentadoria for por tempo de contribuição? Aí é diferente. Aí o INSS, ele vai fazer uma perícia naquela pessoa para verificar qual o grau daquela deficiência. E eles vão classificar esses graus entre leve, moderado e grave. A depender do grau que for escolhido pelo perito, a gente vai saber quanto tempo a menos essa pessoa pode contribuir. Se for uma deficiência leve, ele vai contribuir 2 anos a menos. Se for uma deficiência moderada, ele vai contribuir 6 anos a menos. E se for uma deficiência grave, ele vai contribuir 10 anos a menos. E como a gente estava falando sobre previdência, né? A gente tem que lembrar
que a pessoa com deficiência, ela tem uma aposentadoria diferente, uma aposentadoria especial. Sabe como ela funciona? E o título que fala sobre educação? Gente, direito à inclusão escolar, que tema polêmico, instigador, não é? Veja bem, quando a gente fala de inclusão escolar, a gente tem um dispositivo lá na Lei Brasileira de Inclusão, que é o artigo 28, que ele dispõe sobre as obrigações do Estado e que também são obrigações da escola particular. Entre essas obrigações, a gente tem aí o oferecimento de libras, braille, acessibilidade, um projeto pedagógico individualizado e o oferecimento de acompanhante de apoio escolar. Sim, quando nós estamos falando de pessoas com deficiência, principalmente quando esse comprometimento ele requer cuidados especiais, a gente precisa desse acompanhante de apoio escolar. Mas quem é esse acompanhante de apoio escolar? Na Lei Brasileira de Inclusão, ele não fala nada sobre especialização, mas lá na Lei 12.764 de 2012, que é a Política Nacional de Garantia dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, lá no parágrafo 1º do artigo 3º diz o seguinte, que a pessoa autista, o aluno de inclusão autista, ele tem direito a esse acompanhante de apoio especializado, desde que necessariamente comprovado. Tá bom? Então, ele usa, inclusive, um nomezinho diferente, que não está lá na Lei Brasileira de Inclusão, que é especializado, um acompanhante de apoio especializado. Mas o que seria esse especializado? Não sabemos ainda, mas já tem um projeto de lei que vai se chamar Lei Romário, que é o projeto de lei 278, que vai botar uma pá de cal em cima de todas as dúvidas que a gente tem a respeito do acompanhante de apoio escolar. Logo, logo, esse projeto de lei vai virar lei, né? Já está tramitando, já tem algum tempo, e aí a gente vai ter as respostas que nós precisamos. Mas, de qualquer forma, é importante que se saiba que, com a legislação que nós temos hoje, nós temos como garantir esse acompanhante de apoio escolar para os alunos de inclusão que precisam. Ah, Tatiana, mas veja bem, é 1 para 1? Todo aluno de inclusão precisa de um acompanhante de apoio escolar? Não. Depende, gente. Tem situações em que sim, realmente, precisa de um acompanhante de apoio escolar exclusivo para aquela criança, porque é uma criança que tem dificuldade de aprendizado muito grande. Ela tem dificuldade para se higienizar, algumas para comer, e vamos falar inclusive da segurança da própria criança, né? Então, vão ter situações que sim, vai ser exclusivo, mas vão ter casos pontuais também. Tem crianças de inclusão que precisam de apoio pontual. É possível um atendente ficar responsável por 2 crianças? Sim, é possível sim. Vai depender das necessidades daquela criança. Necessidades essas que têm que ser comprovadas. E como que a gente comprova? Nos relatórios médicos e nos relatórios das equipes multidisciplinares. O médico, a psicóloga, a fono, eles vão colocar lá no relatório o quê? Quais são as atividades para as quais aquela criança, aquele adolescente, ela precisa do acompanhamento. Tá bom? Ah, ela tem dificuldade para entender durante a sala de aula porque ela é muito ativa, ela precisa de uma pessoa atrás dela para sempre estar direcionando ela. Então, por aí a gente já percebe que esse apoio é um apoio individualizado, não é? E a negativa de matrícula? Será que ela ainda existe? Olha, gente, tem muita gente aí dizendo que depois da Lei Brasileira de Inclusão, acabou a negativa de matrícula, mas tem muita gente dizendo que tem sim, só que agora a negativa ela é velada. Antigamente, quando os pais chegavam na escola e diziam que os filhos tinham algum tipo de deficiência ou eram autistas, o que muitas escolas diziam? Ah, não temos vagas, não temos condições de recepcionar o seu filho. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, que imputa aí a esse gestor, inclusive, pena de reclusão e uma multa muito grande, inclusive isso aí pode culminar, inclusive, no fechamento desse estabelecimento comercial, viu? Nós temos que essa criança não pode receber essa negativa. Aí, o que o gestor faz? Vira para o pai e diz o seguinte: seu filho é muito bem-vindo nessa escola, nós fazemos muito bom gosto, nós temos muito bom gosto dele estar conosco, só que nós não temos acompanhante de apoio escolar.
nós não temos como adaptar o currículo dele, a gente não tem como ficar com ele aqui, nossa estrutura não comporta as necessidades dele. Isso, gente, é negar. E isso vai culminar nas penas que a lei traz, tá bom? Então, a Lei Brasileira de Inclusão está aí, ela deve ser usada. Além dela, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, principalmente, a Constituição Federal. E como adquirir a cartilha dos direitos da pessoa autista, uma história contada. Você entra no site www.teabraco.com.br e baixa gratuitamente. Ah, Tatiana, mas eu não gosto de cartilha em PDF, eu não gosto de cartilha virtual. Eu gosto mesmo de pegar, eu gosto de manusear, riscar, colocar lá do lado do meu criado mudo. Então, gente, vocês podem imprimir. Para você mesmo não tem problema, mas se você for imprimir várias cópias, você tem que entrar em contato com o Instituto Jujuba, porque é eles que vão fornecer essas cópias, tá bom? Por quê? Porque temos os produtores e os patrocinadores. Então, se você conseguir o patrocínio de alguma empresa, alguma associação, vai ser inserido aqui, nesse lado aqui, que coloca quem são os patrocinadores e vai ter um número de edição diferente. Cada leva de cartilhas vai ter um número de edição diferente. Até porque essa cartilha ela vai ser anualmente atualizada, né? Por isso a importância da gente estar colocando as edições, tá ok? Então, para quem deseja imprimir várias cópias, entra em contato com o Instituto Jujuba, contato@juju.ba. Então, pessoal, hoje nós falamos um pouquinho sobre os direitos da pessoa com deficiência. Se você quer saber mais sobre esse assunto, entra lá no nosso YouTube, é o Professora Tatiana Takeda. No Instagram, nós somos @Direito e Inclusão e no Facebook, Direitos e Inclusão das Pessoas com Deficiência, Professora Tatiana Takeda. E tem uma outra novidade para vocês. Lá no site da OAB de Goiás, tem um linkzinho para vocês baixarem a cartilha dos direitos da pessoa com deficiência. Nós, da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fizemos uma cartilha bem simples, com um linguajar bem simples, para estar alcançando toda a sociedade. A gente procurou colocar os principais direitos das pessoas com deficiência lá, tá bom? Então, entra lá no site da OAB de Goiás e baixe a sua cartilha também. Bom, essa edição do Intervalo de Aula fica por aqui, mas sábado que vem a gente volta. E durante a semana nos encontramos também nas nossas redes sociais. Então, sugira pautas, entre em contato com nossa produção, intervalodeaula@gmail.com. Reveja essa e outras edições do nosso canal do YouTube. Interaja também em nossas redes sociais. Um bom fim de semana e espero você no próximo, às 11h30 da manhã, aqui na TV Goiânia Band. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A Faculdade Araguaia tem orgulho de anunciar que conquistou o conceito máximo na avaliação do MEC e agora se destaca dentre as instituições brasileiras com conceito institucional 5. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.